Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou trazendo a análise completa do Multilaser G Max 2, smartphone de entrada que traz como grande destaque os 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, algo incomum em smartphones na categoria de preço aqui do Multilaser G Max 2. Bom, mais ou menos. Vou falar melhor sobre essa questão do preço, isso porque o aparelho não chegou no mercado com um valor muito barato não, mas o valor está caindo, ele está ficando mais barato, felizmente. E o Multilaser G Max 2, além dos 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, traz bateria de 4.000 mAh, tela HD Plus de 6,5 polegadas, possui sensores digitais traseiros, desbloqueio facial, traz 3 câmeras traseiras com sensor principal de 13 megapixels e o aparelho já sai de fábrica com o Android 11. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as principais funções, vou falar também do desempenho em jogos, da duração de bateria e lá no final do vídeo vou falar sobre o preço desse aparelho aqui, vou falar se vale a pena ou não apostar no Multilaser G Max 2. Mas antes, não esqueçam de deixar o seu like, que ajuda muito o canal do Brazilian Geeks a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e torne-se Big Geek você também. Essa versão do Multilaser G Max 2 foi lançada recentemente, trazendo os 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Mas já existia no mercado uma versão com metade da memória RAM e armazenamento, 2 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. E aparentemente a diferença entre as duas versões é apenas essa questão da memória RAM e do armazenamento, e no resto, as demais características são basicamente o mesmo aparelho. O Multilaser G Max 2 vem com a tampa traseira e as bordas feitas em plástico, é uma peça única e temos aqui o acabamento texturizado. Quando você vai passando o dedo, você percebe uma pequena textura aqui na parte traseira. O curioso é que algo incomum dos aparelhos atuais, mas que está presente aqui no Multilaser G Max 2, é que essa tampa traseira é removível. Olha só, dá para você tirar a tampa traseira e dessa forma você tem acesso às duas entradas para chip e também ao cartão de memória. Agora, algo que é um pouco estranho é que apenas uma das entradas para chip é no formato nano SIM, a outra ainda utiliza o formato micro SIM. Felizmente os chips atuais trazem o triplo corte, então é até fácil você adaptar aqui as entradas, mas a maioria dos smartphones já traz o suporte ao nano SIM, então é um pouco estranho ver ainda o slot antigo aqui no Multilaser G Max 2. E apesar de conseguirmos tirar a tampa traseira, a bateria do Multilaser G Max 2 é selada, ela não é removível, então não dá para você trocar facilmente, você vai precisar levar a uma assistência técnica. Então a única utilidade aqui dessa tampa traseira removível seria a possibilidade de você trocar por um modelo diferente, de outra cor, mas pelo menos até o momento só existe essa versão aqui na cor preta. Então, pelo menos por enquanto, a Multilaser não disponibilizou aqui outras capinhas para esse aparelho. Aqui no detalhe vocês podem ver as 3 câmeras traseiras, o sensor principal tem 13 megapixels e temos mais 2 câmeras de 2 megapixels, uma utilizada para o modo macro e outra para detecção de profundidade, para o modo retrato. E aqui temos os sensores digitais, ele é muito bem posicionado, eu gostei bastante dele ficar em um baixo relevo em relação à traseira, o que facilita encontrá-lo sem precisar olhar para o aparelho. É muito fácil você conseguir localizar só no toque os sensores digitais. Aqui na parte inferior nós temos o alto-falante externo, uma entrada micro USB e aqui o microfone utilizado para as ligações. Aqui na lateral nós temos o botão de volume e também o botão liga-desliga. E na parte superior temos uma entrada para fone de ouvido. A moldura que abriga o conjunto de câmeras quase não fica saltado em relação à tampa traseira e esse aparelho tem um peso total de 190 gramas e 9,7 milímetros de espessura. A tela tem 6,5 polegadas, temos aqui um painel LCD IPS com resolução HD+, 1600 por 720 pixels e com taxa de atualização de 60 Hz. Aqui vocês podem ver os detalhes das bordas e também os ângulos de visão. A câmera frontal tem apenas 5 megapixels e fica em seu recorte em formato de gota. Logo acima temos o alto-falante utilizado para as ligações. E aqui mostrando a borda inferior, que é um pouquinho larga, um pouquinho espessa. Apesar de termos aqui um bom aproveitamento de tela,
as bordas são um pouquinho maiores do que a média de outros aparelhos atuais. O Multilaser G-Max 2 já vem de fábrica com Android 11 e temos uma interface com poucas personalizações, baseada no Android padrão. Infelizmente, o que foi mexido foi para pior, como o formato dos ícones aqui, que utiliza esse jeitão quadradão aqui, que eu particularmente não gostei muito. Vai muito do gosto de cada um, mas eu não gostei muito aqui do formato dos ícones. Não só na tela inicial, mas também na barra de notificações e no menu de configurações, os ícones têm esse formato quadrado que não me agradou nem um pouco. Aqui mostrando a barra de notificações, existe um atalho dedicado para você acionar o tema escuro, que vai não só agir na interface, mas também nos aplicativos compatíveis, como é o caso aqui da Play Store. Aqui mostrando a gaveta de aplicativos, notem que agora ela está com o fundo escuro. Aqui também mostrando a barra de widgets. A interface ela tem uma boa velocidade. O único ponto negativo é que ela parece ser um pouco arrastada quando você vai fazer a rolagem. Ó, deixa eu abrir de novo a barra de widgets. Quando você vai fazer a rolagem, às vezes, mesmo deslizando rapidamente, nem sempre ela tem uma resposta muito ágil. É como se a interface ficasse um pouco agarrada, um pouco estranho de explicar isso para vocês, mas repare que quando eu vou rolar, ela não tem uma velocidade de rolagem tão rápida quanto em outros smartphones. Não confundam isso com os engasgos, até porque a interface, curiosamente, não tem engasgado muito. Acredito que o bom chipset e os 4 GB de RAM acabou favorecendo nesse aspecto, mas essa questão da interface ficar às vezes um pouco agarrada me incomodou um pouquinho. Aqui fazendo a rolagem da multitarefa, percebam que a velocidade é bastante rápida, mas nem sempre quando eu faço o movimento aqui com os dedos, a gente tem uma velocidade rápida. Aqui, por exemplo, na gaveta de aplicativos, mesmo quando eu deslizo rapidamente, a velocidade de rolagem aqui é um pouco lenta. Ele não fica tão rápido quanto em outros smartphones. Eu vou abrir aqui alguns aplicativos para vocês verem a velocidade de abertura. Agora ele apresentou um pouco de engasgos abrindo o Gmail, mas depois que o aplicativo está aberto, a velocidade da interface fica normal. Deixa eu abrir também o aplicativo do YouTube para vocês poderem conferir. Olha só, a mesma coisa. Quando a gente abre aqui o aplicativo, a interface fica um pouco agarrada, mas depois de algum tempo ele passa a ter um comportamento mais natural, aqui mostrando para vocês a rolagem dos aplicativos. Deixa eu abrir mais alguns aplicativos, YouTube Music, vamos abrir também o navegador, tá aqui mostrando para vocês, e a multitarefa do Multilaser G-Max. É possível você colocar os aplicativos em tela dividida, mas exceto por isso, não temos aqui muitos recursos especiais, não temos, por exemplo, suporte ao modo janela. Isso acontece justamente porque a interface não passou por muitas personalizações. E quanto ao desempenho, o Multilaser G-Max 2 vem equipado com um bom chipset para a categoria. Ele traz o Unisoc SC9863A, que se destaca pela CPU, trazendo núcleos da série ARM Cortex A55, mais atuais do que o A53 que costuma vir em aparelhos de entrada. Essa CPU roda em até 1,6 GHz. E a GPU é a PowerVR G8322, que também traz um desempenho um pouco melhor do que as GPUs de outros smartphones de categoria de entrada. Como já foi falado aqui, esse aparelho traz 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. É o suficiente para rodar bem os jogos, mesmo os mais pesados, porém sempre com nível de detalhes no mínimo, mas ainda assim com uma fluidez melhor do que a maioria dos smartphones de entrada. Consegui rodar aqui o Call of Duty, o Asphalt 9, o Shodogun Legends, todos com detalhes gráficos no mínimo, mas consegui ter um bom desempenho aqui considerando a categoria de preço desse aparelho. Agora, um ponto que me decepcionou com certeza foi a bateria. Ela tem 4.000 mAh, que não se destaca em relação a outros aparelhos que já trazem baterias de 5, 6.000 mAh, mas ainda assim uma boa capacidade. Então fiquei um pouquinho decepcionado aqui com a autonomia desse aparelho. Eu fiz os testes com brilho da tela em 45% e durante 1 hora de ligação, o Multilaser G-Max 2 gastou 5% de bateria. Rodar vídeos no YouTube por 1 hora gastou 10%, gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera gastou 2% e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps também durante 1 hora gastou 10%. Um consumo um pouco maior do que esperava, confesso para vocês. Dependendo do seu perfil de uso, essa bateria deve durar um dia inteiro, mas com esse consumo apresentado aqui nos testes, acredito que você vai acabar precisando recarregá-lo um pouco antes. Quanto às câmeras, temos uma combinação bem simples aqui no Multilaser G-Max 2. O sensor principal traseiro tem 13 megapixels e ele traz mais 2 lentes de 2 megapixels.
uma para o modo macro e outra para detecção de profundidade. E a câmera frontal tem apenas 5 megapixels. Para vocês terem uma ideia, a câmera frontal só consegue filmar em resolução HD 1280 por 720 pixels e não suporta o Full HD. Felizmente, a câmera traseira suporta a resolução Full HD a 30 quadros por segundo. Esse aparelho não traz estabilização de imagem para as gravações e até conta com o modo noturno, mas bastante simples e que aqui nos meus testes não melhorou muito a qualidade de imagem em relação ao modo automático. É um conjunto de câmeras bastante simples. Para fotos, eu até gostei da câmera principal traseira e da câmera frontal. Elas até me surpreenderam positivamente, trazendo suporte ao modo HDR, que apesar de ser exagerado em algumas situações, costuma melhorar a qualidade das imagens, principalmente em ambientes com partes da imagem com muita luz e outras partes bastante escuras. O modo HDR consegue melhorar bastante a qualidade da imagem nessas situações. Mas nas outras situações, o Multilaser G-Max 2 decepcionou bastante. Começando pelo modo vídeo, tanto com a câmera traseira quanto com a câmera frontal, o resultado deixa bastante a desejar. Com a câmera traseira, a impressão que se tem é que as bordas da imagem ficam escurecidas, é um pouco estranho. Nunca tinha visto isso em outro aparelho, mas aconteceu em várias gravações usando aqui o Multilaser G-Max. E a câmera frontal, além de só filmar em resolução HD, também não mostrou muitos detalhes. Não gostei da qualidade de imagem aqui para gravações com nenhuma das câmeras do Multilaser G-Max 2. A câmera frontal não suporta o modo retrato, você só consegue usar essa função com a câmera traseira. E a lente macro, além de só ter 2 megapixels, também não consegue capturar muita luz. Achei as imagens tiradas com o modo macro bastante escuras e sem muita definição. E à noite as câmeras também deixam bastante a desejar, perdendo bastante detalhes. Isso para fotos. Para vídeos é muito ruim gravar com o Multilaser G-Max 2. As imagens não ficam fluidas e você também não consegue capturar detalhes, as imagens ficam bastante borradas em situações de pouca luz. O Multilaser G-Max 2 traz desbloqueio facial e sensor digitais traseiro. Vamos testá-lo aqui, começando pelo sensor digitais que fica posicionado na traseira, aqui mostrando a velocidade de desbloqueio, que não é rápida, mas está precisa. Vou colocar o dedo aqui e ele também conta com desbloqueio facial, que apesar de não ser instantâneo, também tem uma boa velocidade. Tá aqui fazendo mais uma vez, ele vai direto para a tela inicial. Nova nomenclatura da Xiaomi, que agora vai aqui usar mostrando o áudio para vocês, ele é mono, sai apenas aqui por baixo. Tanto que eu consigo abafar completamente, colocando o dedo aqui no alto-falante. E ele não é muito alto e a qualidade também não é muito boa. Achei o áudio baixo e faltou um pouco de graves aqui. Um alto-falante bastante simples. E aqui mostrando o display de 6,5 polegadas. A tela tem uma boa qualidade, considerando a categoria desse aparelho. A resolução é HD+, e aqui mostrando os ângulos de visão. Apesar das bordas serem um pouquinho espessas, a qualidade do display está muito boa. Bom, galera, e o que eu achei aqui do Multilaser G-Max 2? Ele traz alguns pontos positivos, como, por exemplo, a sua tela, que, apesar da resolução HD+, tem uma boa qualidade. O aparelho também traz um bom desempenho em jogos, considerando a categoria de preço desse aparelho. É um smartphone de entrada, então mesmo rodando jogos com detalhes no mínimo, ele conseguiu trazer uma boa fluidez e conseguiu rodar games pesados como Asphalt 9 ou Call of Duty, por exemplo. O aparelho também já vem com Android 11, algo que infelizmente nem sempre acontece com os smartphones mais baratos. E infelizmente acredito que ele não será atualizado para a próxima versão do Android. Raramente a Multilaser atualiza os seus smartphones. Agora, no resto, esse aparelho me decepcionou um pouquinho, começando pelas câmeras. Faltou aí uma lente ultra-wide, que é um recurso bastante útil, mas as câmeras que estão presentes nesse aparelho deixaram bastante a desejar. Começando pelo modo macro, que entregou fotos com pouca nitidez e com pouca luminosidade. A lente principal e a lente frontal até que se sai bem em ambientes com boa luz e para fotografias, mas deixa a desejar em situações com pouca luz ou em gravações, em qualquer situação de luz. Aliás, para vídeos, o Multilaser G-Max 2 me decepcionou bastante, tanto com a câmera traseira quanto com a câmera frontal. E apesar de ter 4 GB de RAM, bastante armazenamento, 128 GB e um bom chipset para a categoria, a interface ela ficou um pouco estranha, um pouco arrastada durante o uso. Ele não chega a ficar apresentando engasgos de forma contínua, mas a gente percebe aqui quando vai fazer a rolagem que a interface fica arrastada. Isso me incomodou já no unboxing, mas durante os testes me incomodou ainda mais. Eu percebi que é algo que acontece com bastante frequência.
principalmente quando você está fazendo a rolagem, seja na tela de configurações, na gaveta de aplicativos ou na configuração de widgets, na multitarefa. Muitas vezes a interface ela não tem aquela resposta ágil que a gente espera de um smartphone. Mas o pior de tudo isso é que o Multilaser G Max 2 foi lançado por R$ 1.200, um valor bastante salgado, principalmente quando a gente analisa as opções. Tem aparelho que é mais barato e que é muito melhor do que o Multilaser G Max 2, como por exemplo o Galaxy A12, o Moto G9 Play, o Moto E7 Plus, a família Moto G10, G20, G30, que são aparelhos bem melhores do que o Multilaser G Max 2. Claro que o preço vai cair, já está caindo. Atualmente já é possível encontrar esse aparelho na faixa dos R$ 870, mas eu recomendo a compra desse aparelho se ele custar ainda menos. Isso porque o Multilaser G Max 2 fica deixando bastante a desejar quando a gente fala de câmeras, então são pequenos detalhes que acabam frustrando a experiência do usuário, principalmente com o preço de lançamento desse aparelho. Então, acredito que tem margem aí para ele ficar até custando abaixo dos R$ 800, apesar de trazer tanto armazenamento. Como exemplo, temos a versão com 2 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, que está custando ali na faixa de 650 a 680 reais. Eu acredito que nessa faixa de preço, até mesmo abaixo dos R$ 1.000, existem opções melhores, tanto na questão das câmeras, quanto da bateria e até mesmo quanto ao desempenho. Tem o detalhe da bateria também, apesar da boa capacidade, eu achei que a duração aqui, a autonomia do Multilaser G Max 2 ficou abaixo da média, até mesmo quando comparado com outros smartphones com a mesma capacidade de 4.000 mAh. Então é isso, galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Bem Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!